E aí, Isis, tudo bem? Tudo bom, Felipe? O pessoal quer saber da grana, viu, Isis? Então hoje a gente trouxe uma pergunta forte aí, hein? Tema muito pulsante, né? Mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. Dizem que é o órgão mais sensível do ser humano, é o bolso. Eita! E assim, tem um pessoal que falou assim, ó, por mais que eu tente, eu não consigo ganhar dinheiro. Já trabalhei em 3 empregos, parece que foi pior do que trabalhar em um só. E por que o dinheiro não para na mão da pessoa, Isis? Então, muito boa essa pergunta, e o tema realmente é muito amplo, muito pulsante, porque realmente mexe com a vida da gente. Uma coisa muito interessante é entender que dinheiro é uma energia, tá? Muito embora você pegue o dinheiro, papel, moeda, possa parecer uma coisa concreta, material, mas é uma energia que se movimenta. E a energia do dinheiro é a energia da vida. Com o dinheiro você faz transformações, você alimenta, você multiplica, você faz grandes coisas, né? Então o dinheiro é uma fonte inesgotável também de vida. Agora, dentro da ordem sistêmica, é preciso entender também quem que nos dá a vida, quem que nos traz para a vida, né? A mãe e o pai. Então, junto com essa vida, chega também muitas coisas para dentro da gente, né? A gente apreende, a gente pega muitas coisas desses grandes mestres que são o pai e a mãe, né? Então, muita coisa que nós vivenciamos tem a ver com a maneira como nossos pais vivenciaram, inclusive o dinheiro, né? Então, se você vem de uma família, por exemplo, em que o dinheiro é escasso, em que existiu medo de perder o dinheiro, em que a família passou por situações de muita penúria, em que o dinheiro era difícil, é muito provável que você também já tenha dentro de você incluído essa crença de que o dinheiro é difícil, né? Então, a crença familiar é muito importante também na hora de você trabalhar com o dinheiro. Como é que a sua mãe trabalhava? Como é que a sua mãe via o dinheiro? Como é que o seu pai enxergava o dinheiro? Isso também acaba resultando na forma como você olha o dinheiro. Então, existem muitos fatores sistêmicos que estão conectados com o nosso sistema familiar, que estão diretamente conectados com a nossa forma de olhar para o dinheiro. Além disso, existem outras coisas, por exemplo, a crença. Nós estamos num país católico, nós temos uma herança católica, né? E durante muito tempo, né, era pecado você ter dinheiro, né? E isso então acaba incluindo dentro de você também um certo temor a ter dinheiro. Muitas vezes você tem medo de ter dinheiro com medo de pecar. Então é preferível não ter dinheiro do que pecar, né? Então existe um conteúdo, um conjunto de coisas que fazem com que o dinheiro dentro da sua vida esteja bem ou mal relacionado. Eu tenho duas questões então, Isis. Uma é, quem não assistiu o vídeo anterior falava sobre o dedo podre, lembra da menina lá? Uhum. E aí ela cresceu vendo, Isis, o pai dela maltratando a mãe. E aí ela falou assim, ó, eu nunca vou ser igual a minha mãe, e de ficar sempre dependendo do meu pai para tudo, para dinheiro, para isso, e ela é muito mole. Uhum. E agora ela cresceu e ela sempre foi independente. Mas depois da filha ter crescido, ter tido filha e tudo mais, ela acabou agora ficando dependente, o marido dela maltrata ela e ela não ganha dinheiro. Isso também é uma forma muito clássica de repetição de histórias. Como eu disse no outro vídeo, aquilo que a gente julga, aquilo que a gente condena, aquilo que a gente critica, a gente traz para a nossa vida. É muito comum a história, eu não quero ser de jeito nenhum igual a minha mãe, eu não quero passar por isso como minha mãe passou. Então, atrás dessa palavra existe um julgamento, ou seja, eu estou achando que a minha mãe não é competente o suficiente para resolver o problema dela, né? E aí o que a vida faz? Porque a vida é muito mais inteligente do que a gente. Então, quando você critica, a vida vem e te coloca na mesma situação, para que você prove realmente se você é ou não aquilo que você está falando. Tá? Não se trata de maldição, não se trata de castigo, se trata simplesmente de um mecanismo natural da vida te proporcionando a experiência que você está reclamando, né? Então, vamos prestar atenção
no movimento que a gente faz também em relação ao pensar, ao criticar e ao julgar. Né? Observar quais são as nossas crenças, quais são os nossos medos. Né? Certa vez eu estava sentando, tomando um café com uma amiga, né? Depois de um trabalho que nós fizemos, fomos tomar um café e ela me convidou: Isis, qualquer dia você pode ir lá em casa, tomar um café lá em casa. A minha casa é pobre, mas é limpa. Aí eu parei, olhei para a cara dela e falei: quer dizer que se você fosse rica, a sua casa era suja? Né? Então, inconscientemente, ela estava reverberando uma crença de que ela não podia ser rica, porque ser rica significa ser suja. Né? Então, existem muitos mecanismos que impedem a gente de ter acesso ao dinheiro. O dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado, o dinheiro faz mal, entendeu? O dinheiro causa mortes, muitas pessoas morreram por causa do dinheiro. Então essas crenças, essas coisas que são faladas, acabam refletindo na forma como eu vejo o dinheiro. Né? Mas existem outros mecanismos. E como é que a gente descobre isso? Numa constelação, então, a gente pode olhar quais são essas vinculações que nós estabelecemos em relação ao dinheiro. Então, daí a outra pergunta, acho que vai de encontro também, porque a pessoa falou assim, ó: toda vez a briga do meu pai e da minha mãe, quando eu via, era por causa do dinheiro. E hoje a pessoa se esforça, ela tem dinheiro, mas toda vez que ela tem dinheiro, ela tem briga. Então ela falou assim, ó: será que é preferível então não ter dinheiro? Exatamente. Então está bem claro aí a crença que ela incorporou. Né? Para ela, ter dinheiro significa brigar. Isso. Então, quem que vai querer ter dinheiro se o dinheiro vai causar briga? Mas isso acontece no nível inconsciente, ela não está percebendo que isso está acontecendo. Tá? Na constelação, a gente vai colocar as claras. Realmente entender qual que é o mecanismo, qual que foi a decisão que você tomou para se proteger dessa situação. Né? E aí, então, a partir do momento que você descobre, que você percebe, você pode escolher diferente. Né? Eu posso dizer mesmo, olha, é a história do meu pai, é a história da mamãe. Né? Eu deixo essa história com eles. E a partir de agora eu vivo a minha vida. Né? E aí, junto com essa daí, também tem outra, que foi assim: todas as vezes que a pessoa tinha dinheiro, ela até consegue ter. E tem muito. Mas parece que alguma coisa acontece que não frutifica. Ela falou que não prospera. O dinheiro na vida dela não prospera. E isso é muito interessante porque, na verdade, isso acontece muitas vezes. Né? A gente pode até chamar de um auto-boicote. Aí vem aquilo que você falou: eu não mereço. Né? Então a pessoa cresce, e aí vem um mecanismo: ó, você não merece. Aí perde tudo. Isso, e aí tem esse aí também, que a pessoa fala assim, ó: toda vez que eu ganho muito dinheiro, acontece alguma coisa que eu tenho que perder. Então tem um mecanismo aí de auto-boicote. Né? Agora, esse auto-boicote está conectado também com uma vinculação de amor e de honra. É muito comum, por exemplo, e a gente vê isso nos noticiários, aquela pessoa, por exemplo, que ganhou na loteria, ficou um pouquinho de tempo com o dinheiro e depois perdeu tudo. Isso. É muito mais comum isso do que aquela pessoa que conseguiu fazer sucesso. Dá para contar nos dedos as pessoas que ganharam na loteria e fizeram sucesso. A maioria delas ganhou dinheiro e, de uma hora para outra, perdeu tudo. Por quê? Porque dentro dela existe um mecanismo de honra à miséria, à dor, ao sofrimento. Sem ela saber. Inconsciente, porque se ela soubesse, ela já teria dado um jeito de melhorar isso. E na constelação, ela consegue ver isso de forma clara? É exatamente isso que nós estamos falando. A constelação, ela vai possibilitar com que a pessoa enxergue qual que é essa vinculação, qual que é esse compromisso de amor que eu fiz, que eu estou fazendo em relação àquelas pessoas que já se foram. Né? Um caso muito interessante é jogador de futebol. Começa pequeno, cresce, ganha muito dinheiro e de repente de uma hora para outra descamba. Aí você vai entender, peraí, porque o amor dele pelo sistema familiar impede de que ele seja diferente da família. Então, minha família toda é humilde e eu estou crescendo. Então, inconscientemente, é como se eu dissesse, eu não pertenço mais a essa família. Então eu perco o dinheiro para voltar a pertencer, para voltar a ser igual.
Mas tudo isso, pessoal, é inconsciente, a pessoa não percebe que isso está acontecendo. E na constelação familiar, ela vai observar isso aí. Na constelação, ela pode chegar a olhar isso de maneira mais clara. Tá? É uma grande possibilidade. Mas como eu falei para vocês, em relação ao dinheiro, muitas vezes não é só um motivo, são vários motivos, tudo junto e misturado. Né? Várias crenças, várias situações de miséria, né? Várias situações em que você realmente não podia ter o dinheiro, e isso foi ficando gravado no sistema familiar. Certo. Ô Isis, e se a pessoa, que eu não falei no vídeo anterior e o pessoal ficou perguntando, né? Ah, mas Isis, você consegue fazer constelação familiar à distância? Sim, é possível fazer também constelação à distância, via internet, né? Através do computador, do celular, onde a pessoa estiver. Né? Funciona da mesma forma. Né? O requisito é que a pessoa tenha uma boa rede de internet e tenha uma disponibilidade de tempo. Porque a constelação ela não é uma coisa mágica. É um processo em que a gente vai caminhando pela história da pessoa até entender mesmo aonde foi que aquilo começou, qual que é o fato original que permitiu e que possibilitou que essas coisas acontecessem. Muitas vezes não aconteceu com ela. Algumas vezes aconteceu com os pais, outras vezes com os avós, outras vezes com os bisavós. Então, na constelação, a gente vai então caminhando pela história até encontrar esse ponto focal. Né? Aquilo que realmente gravou de forma bem incisiva na história do sistema familiar essa crença, esse compromisso em relação ao dinheiro. Então, beleza. Isis, teve alguma coisa que você quer responder que eu não te perguntei, mas que de repente está aí no meio para jogar? E aí, é claro, eu já reforço aqui que tem as tuas mídias sociais, tem o teu YouTube, tem tudo. Mas de repente alguma pergunta que ela sempre aparece aí nas constelações familiares e de repente eu não perguntei para você. Com relação ao dinheiro, é importante a gente entender que, ao contrário do que é dito por aí, dinheiro é vida. Né? A gente usa o dinheiro para muitas coisas. Então vamos usar de uma forma, né, que ele seja produtivo. Não é o dinheiro que causa o mal. É quem usa o dinheiro é que é o causador do mal. Né? O dinheiro é um instrumento, mas o dinheiro é um instrumento muito sensível, uma energia muito sensível. Se você tiver qualquer coisa em relação a ele, ele não chega até para você. Né? Tem uma frase que o pessoal fala, estou correndo atrás do dinheiro. Não adianta. Se você correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. É uma energia muito sensível, porque é a energia da vida. É uma energia que chega para você. Então, é necessário a permissão sua para que o dinheiro chegue. Né? Mas para que haja essa permissão, é importante que você não tenha nenhuma crença negativa, vou colocar assim, em relação a ele. Como eu falei, se você acha que dinheiro é pecado, você nunca vai ter dinheiro. Né? Se você acha que dinheiro faz mal, você nunca vai ter dinheiro. Se você acha que dinheiro não traz felicidade, você nunca vai ter dinheiro. Né? E assim por aí vai. Né? Essas crenças impedem você de acessar esse recurso que a vida nos oferece, que é o dinheiro. E fora que você falou que existe 14 vinculações. Pelo menos 14 origens sistêmicas para a dificuldade com o dinheiro. 14. E que você colocou o exemplo de que pai e mãe são os ancestrais mais fortes da pessoa. Sim. Que de repente ele viu a relação do pai dele e da mãe dele com o dinheiro e pegou a mesma relação. Então. Exatamente. É a forma mais direta e mais rápida da gente adquirir uma crença, através dos nossos pais. Né? Aquilo que os nossos pais acreditavam, a gente acredita também, porque nós estamos nesse sistema. Né? E a gente acredita de forma inconsciente, você nem percebe que você está fazendo isso. Né? E na constelação, a gente vai olhar de forma mais profunda para isso. E se a pessoa tiver brigado com o pai e com a mãe, também dá para dar uma olhadinha aí na constelação familiar? Sim, a gente pode olhar em constelação familiar para qualquer âmbito da relação humana.
Em qualquer área em que o ser humano atue, a gente pode olhar dentro do sistema, dentro da constelação familiar. Porque na constelação familiar a gente trabalha com relações, né? Eu, por exemplo, já estou ficando craque, já estou ficando especialista em constelação animal, né? Porque os animais também, por amor, pela essa vinculação de honra em relação ao sistema, eles também acabam pegando as doenças, as dificuldades. É muito comum, então, que o animal a doença antes que a gente, né? Então, aonde quer que o ser humano atue, a gente pode olhar. Pode ser, por exemplo, um relacionamento, pode ser uma dor física, pode ser a saúde, pode ser um imóvel, pode ser uma profissão, um monte de coisa. Aonde o ser humano atue, a gente pode olhar de forma sistêmica para isso. E se a pessoa tem dúvida se você consegue ou não, olhar para a situação ou não, se é a situação de fazer constelação ou não, ela pode mandar mensagem no WhatsApp para saber se, Isis, eu quero fazer com relação ao meu negócio. Dá para fazer? E aí ele te fazer esse tipo de pergunta? Sim, exatamente. Pode entrar em contato comigo, traga o seu tema e a gente pode ver se isso pode ser olhado ou não dentro de uma constelação familiar. Além da constelação familiar, nós temos também a constelação empresarial, para olhar como é que está a dinâmica do negócio. Porque dentro do negócio existe também relacionamentos, vinculações, ordens que precisam ser observadas, né? Então a gente pode olhar para um monte de coisa. A única restrição que a gente faz em relação à constelação é em termos de curiosidade. A constelação não serve para matar curiosidade, para adivinhar qual que é o número da loto, da loteria, né? Essas coisas assim a constelação não faz. Mas a relação que existe entre a pessoa e qualquer coisa pode ser vista dentro de uma constelação, sem problema nenhum. Então, ótimo, Isis. Bom, vamos ficando por aqui. Mas caso você tenha alguma coisa aí, ou algum tema, alguma sugestão, a gente pode deixar para um outro vídeo. E caso não tenha te perguntado, a qualquer momento pode me interromper para a gente... E é interessante também que vocês aí, que estão me ouvindo, estão me vendo, vocês podem também lançar temas para que a gente discuta aqui. Isso. Você tem alguma dúvida, você tem alguma questão, alguma coisa que você de repente tem dificuldade em elaborar, ou nesse caso até uma curiosidade em relação a alguma coisa, você pode mandar para a gente e a gente coloca aqui esse destrinchar em relação à ordem sistêmica, né? Estamos aqui disponíveis para isso. E no meu canal no YouTube tem vários vídeos lá, né, que eu já fiz com matérias e temas em relação à constelação familiar, né? Estamos lá aguardando vocês. É isso aí, Isis. Gratidão. Muito obrigado. Olá, meu nome é Sheila Pereira, eu sou aqui de Mato Grosso, Primavera do Leste. Queria dizer sobre o curso, né? Eu comprei os cursos todos, né? E é um aprendizado muito grande, né? A gente que está em busca de conhecimento, de aprendizado, de viver uma vida mais natural, uma vida mais saudável. Então, assim, para mim está sendo gratificante, né? Eu que tenho gêmeos, eles são autistas, né? Trabalhar com ervas naturais, com extratos, né? Muito bom, né? Banhos para melhorar a vida, né? Melhorar nossa qualidade de vida. E eu sempre ouvi dos meus avós, quando eu era criança, que, né, a gente ia chegar num tempo que as pessoas iam procurar chás, mexer com a terra, né, coisas naturais, e a gente chegou nesse período, né? Meus avós já não faz parte mais desse plano terrestre, mas deixou muito aprendizado e eu sigo isso na minha vida, sigo isso com os meus filhos, né? A gente viveu o natural, mexer com a terra, né? Viver o ar livre, comer comida, desembalar não, mas descascar sim, né? É muito melhor. E eu só tenho a agradecer, né, o seu Paulo, a dona Lia, o Alex e o Felipe, né, por esse trabalho lindo que eles estão fazendo e ajudando muitas pessoas. Muito obrigada.